Se você conseguir consertar esse caminhão que nenhum especialista conseguiu, a vaga é sua. Gritou o gerente soltando uma gargalhada, enquanto todos os mecânicos paravam para assistir ao espetáculo. Diante de um caminhão avaliado em 2 milhões, onde 15 especialistas já haviam falhado, Lucas, desempregado e humilhado, se ajoelhou no chão gelado da oficina com a única coisa que lhe restava, a caixa de ferramentas do seu avô. O que ninguém sabia é que alguém muito poderoso estava observando, e aquela tarde, destinada a ser sua última chance, se tornaria o início de algo impossível de imaginar. Meu nome é Lucas Fernandes. Durante 18 anos, trabalhei como mecânico. Comecei aos 18, logo depois do ensino médio. Era bom no que fazia. Os clientes me procuravam, recomendavam meu trabalho. Eu tinha orgulho disso, até que há 4 meses tudo desmoronou. Trabalhava para um homem chamado Seu Bernardo. Ele comprava peças falsificadas baratas e as vendia como originais, pastilhas de freio piratas, filtros que não filtravam nada, e nós éramos obrigados a instalá-las. Um dia chegou uma senhora, Dona Carmen, com um Nissan velhinho. Ela tinha juntado dinheiro durante 3 meses para trocar as pastilhas de freio, e Seu Bernardo queria que eu instalasse as falsificadas. Olhei para aquela senhora e vi minha própria mãe. Me recusei. Não vou colocar essas porcarias no carro dela, disse. Ela pode se matar se os freios falharem. Ele me demitiu na hora. Pegue suas coisas e caia fora. E pode esquecer suas 2 semanas de salário atrasado. Saí de lá com minha caixa de ferramentas e R$200 no bolso. R$200 e uma família para sustentar. A cada lugar que ia buscar trabalho, Seu Bernardo destruía minha reputação. É problemático, dizia. As portas se fechavam na minha cara. O dinheiro acabou em 3 semanas. Marina começou a fazer trabalhos extras. Eu vendia coisas de casa. Nossa TV velha, minha bicicleta, até ferramentas que não eram do meu avô. Agora devíamos 3 meses de aluguel. R$12 mil. O proprietário nos deu um ultimato. Até sexta-feira, ou teriam que sair. 3 dias para conseguir R$12 mil, ou minha família na rua. Pedro se dava conta de tudo. Ontem perguntou: pai, por que não comemos mais carne? Senti um nó no peito que quase me matou. Sofia me olha com aqueles olhos grandes e pergunta: quando vamos comprar sorvete de novo? Marina nunca me cobra nada, mas eu vejo quando ela chora escondida no banheiro. Vejo quando ela tira comida do próprio prato para que as crianças comam mais. Isso me mata por dentro. Ontem à noite, fiquei aqui olhando essas ferramentas e pensei em desistir. Pensei em aceitar qualquer trabalho, até um desonesto, mas não posso. Simplesmente não posso. Por isso hoje vou sair de novo. Vou bater em mais portas. Porque desistir não é opção quando você tem 2 filhos olhando para você como se fosse um herói, mesmo que você não se sinta nem um pouco parecido com um. Comente força, se você acredita que nunca devemos desistir. Eu não sabia, enquanto fechava a caixa de ferramentas do meu avô, que aquele seria o dia que mudaria tudo. Saí de casa às 9 da manhã. Marina já tinha ido trabalhar e deixei as crianças com minha mãe, Dona Lúcia, que mora a 3 quarteirões. Carreguei a caixa de ferramentas do meu avô. Sempre a levava comigo quando saía para procurar trabalho, como se fosse meu currículo, minha prova de que eu era um mecânico de verdade. O sol estava forte, daqueles que queimam a pele em minutos. Caminhava pelas ruas principais, entrando em cada oficina, em cada posto de gasolina, em qualquer lugar que pudesse ter uma vaga. A vergonha já não doía tanto. Depois de 4 meses, você se acostuma com a rejeição. Ou pelo menos, é o que eu dizia a mim mesmo. Não temos vagas. Deixe seu currículo. Te ligamos. Tem experiência com injeção eletrônica? Só contratamos gente indicada. Cada não era um golpe. Mas eu continuava. Tinha que continuar. Era quase meio-dia quando passei em frente à Automecânica Premium, a oficina mais cara e luxuosa de toda a cidade. Aquele lugar era famoso. Diziam que só atendia carros importados, caminhonetes de luxo, até alguns caminhões de empresas grandes. Nunca tinha entrado ali. Gente como eu não entrava em lugares como aquele. Mas naquele dia, algo me fez parar. Havia um papel colado na porta de vidro, um anúncio escrito à mão em letras grandes. Procura-se mecânico expert. Desafio especial. Apresentar-se na recepção. Fiquei ali parado por alguns minutos, olhando através do vidro. A oficina era imensa,
limpa, com piso brilhante, ferramentas novas penduradas em painéis organizados. Via mecânicos trabalhando, todos com um uniforme azul impecável. E então me olhei, jeans manchados de óleo velho, camisa de flanela gasta, tênis com a sola quase se soltando. Vão rir de mim, pensei. Meu estômago revirou. Já tinha passado por humilhações suficientes nesses 4 meses. Mas então pensei em Pedro perguntando por que não comíamos carne. Pensei em Sofia pedindo sorvete. Pensei em Marina chorando escondida. Pensei no proprietário dizendo que tínhamos 3 dias para pagar ou sair. Respirei fundo. Minha mão tremeu quando segurei a porta de vidro e abri. O ar-condicionado me atingiu como uma onda gelada. A recepção cheirava a carro novo e café caro. Uma jovem bem vestida estava atrás de um balcão de mármore. Ela me olhou de cima a baixo e vi o julgamento em seus olhos. Eu conhecia aquele olhar. Boa tarde, disse, e minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Vim pelo anúncio. Sobre o mecânico. Ela hesitou, claramente surpresa. Ah, sim. Um momento. Pegou um telefone interno. Senhor Tavares, tem um candidato aqui para aquela vaga do caminhão. A forma como ela disse candidato me fez sentir ainda menor. Alguns minutos depois, apareceu um homem alto de uns 50 anos, cabelo grisalho, impecável, terno caro. Me olhou exatamente como a recepcionista, com desprezo mal disfarçado. Você veio pela vaga? Perguntou cruzando os braços. Sim, senhor. Meu nome é Lucas Fernandes. Sou mecânico há 18 anos. Você tem certificações? Me cortou. Não tenho certificados formais, mas tenho experiência com especialização em injeção eletrônica, sistemas híbridos, diagnóstico computadorizado. Meu coração afundou. Não, senhor, mas aprendi com meu avô. Trabalho com motores desde os... Seu avô. Repetiu, e sorriu de uma forma que não tinha nada de amigável. Olha, amigo, isto aqui não é oficina de bairro. Trabalhamos com tecnologia de ponta, veículos de alto nível. Você realmente acha que está qualificado? As palavras doeram, mas eu precisava daquele emprego. Senhor, sei que não estou com boa aparência, mas garanto que sou bom no que faço. Se me der uma oportunidade... Uma oportunidade? Ele riu. Riu mesmo. Alto. Está bem, vou te dar uma oportunidade, mas não é exatamente uma vaga de emprego normal. Ele me fez um sinal para que o seguisse. Atravessamos a oficina. Todos os mecânicos pararam de trabalhar para me olhar. Senti o peso de cada olhar, de cada julgamento. Minha caixa de ferramentas velha parecia ridícula ali no meio de tanto equipamento moderno. Chegamos a um box enorme no fundo da oficina e lá, imponente, estava um caminhão gigantesco, um Kenworth T800 vermelho metálico, reluzente. Mesmo eu, que não entendia de caminhões de luxo, sabia que aquilo valia uma fortuna. Este caminhão, disse Tavares, pertence a um dos nossos maiores clientes. Vale R$2 milhões e não liga. Simplesmente não liga. 15 mecânicos especializados já tentaram consertá-lo. 15. Cada um deles com anos de experiência e certificações internacionais. Todos falharam. Ele se virou para mim com aquele sorriso cruel. Se você, um desempregado sem certificações, conseguir fazer este caminhão funcionar, te dou o emprego, salário de R$25 mil por mês. Mas tem um detalhe, você só tem 6 horas. 6 horas para fazer o que 15 especialistas não conseguiram. Senti meu estômago revirar. 6 horas. Um caminhão que especialistas não conseguiram consertar. Isso não era uma oportunidade. Era uma humilhação programada. E quando você falhar... Continuou se aproximando de mim com o dedo apontando para meu peito. Nunca mais volte a pisar nesta oficina e vou me certificar de que todos na cidade saibam que você não passa de um mecânico de bairro que não sabe nada. Naquele momento, tudo em mim gritava para ir embora, para não me submeter àquilo. Meu orgulho, o que restava dele, me pedia que jogasse aquela oportunidade na cara dele e saísse de cabeça erguida. Mas então pensei, já não tenho orgulho para defender. Não quando meus filhos estão passando fome. Não quando minha esposa está se matando de trabalhar. Não quando faltam 3 dias para sermos despejados. Aceito, disse. E minha voz tremeu. Tavares sorriu vitorioso. Perfeito. São 12h15. Você tem até às 18h15 e eu vou estar aqui para ver você fracassar. Ele foi embora e ouvi risadas. Vários mecânicos estavam observando,
cochichando entre si. Eu era o entretenimento do dia deles, o palhaço do circo. Coloquei minha caixa de ferramentas no chão ao lado daquele caminhão impossível. Comente "você consegue" para dar força. Minhas mãos suavam. Meu coração batia descontrolado. 6 horas. Tinha 6 horas para fazer um milagre, ou perder minha última oportunidade. Peguei meu celular velho e liguei para a Marina. Ela atendeu no segundo toque. "Amor", disse. E só de ouvir sua voz meus olhos arderam. "Marina", minha voz falhou. "Consegui uma oportunidade de emprego, mas é difícil, muito difícil." "Você consegue", disse ela imediatamente sem hesitar. "Sei que consegue, Lucas. Você é o melhor mecânico que conheço. O mais honesto, o mais dedicado. Não importa o que seja, você consegue." Uma lágrima rolou pelo meu rosto. Limpei rapidamente, irritado comigo mesmo. "E se eu não conseguir? Então encontraremos outro jeito." "Mas você vai conseguir. Eu tenho fé em você. As crianças têm fé em você. E sei que seu avô lá de cima também está torcendo por você." Quando desliguei, respirei fundo. Olhei para aquele caminhão gigante. Olhei para a caixa de ferramentas do meu avô e lembrei de suas últimas palavras. "Nunca troque sua honra por dinheiro fácil." Não era dinheiro fácil. Nada na minha vida tinha sido fácil, mas era minha oportunidade. Talvez a última. Coloquei minhas mãos naquele motor e comecei a trabalhar. Abri o capô daquele Kenworth e o que vi me impressionou. Era um motor Cummins ISX-15, potência de 600 cavalos, tecnologia de ponta. Nunca tinha trabalhado em algo tão complexo, tão moderno. Por um segundo, o medo me paralisou. "Não sei fazer isso", pensei. "Não tenho conhecimento suficiente." Mas então respirei fundo e lembrei o que meu avô sempre dizia: "Um motor é um motor, meu filho. Não importa se é de um Fusca ou de um foguete. O princípio é o mesmo: combustível, ar, ignição. Se você entende isso, pode consertar qualquer coisa." Eram 12h20. Tinha 5 horas e 55 minutos. Comecei pelo básico. Revisei a bateria, estava carregada. Testei fusíveis, todos funcionando. Olhei o sistema elétrico geral, os cabos, as conexões. Tudo parecia normal. Tentei ligar. O motor girou, fez aquele som de querer ligar, mas morria imediatamente, como se algo o impedisse de funcionar. Suei frio. Isso era mais complicado do que parecia. Peguei a chave inglesa número 12 do meu avô, aquela que ele me deu quando eu tinha 10 anos, e comecei a desmontar. Primeiro o sistema de injeção. Com cuidado fui tirando cada peça, examinando, procurando qualquer sinal de defeito. As horas começaram a passar. 13h30, 4 horas e 45 minutos restantes. Estava imerso no motor quando ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi um senhor mais velho, uns 65 anos, magro, usando um uniforme simples de limpeza. Empurrava um carrinho com materiais de limpeza e me observava com curiosidade. "Boa tarde", disse com um sorriso gentil. "Boa tarde", respondi um pouco surpreso. Ninguém ali tinha sido gentil comigo até agora. "Você é o novo mecânico?", perguntou. Ri amargamente. "Não exatamente. Estou fazendo um teste. Um teste impossível." Ele se aproximou olhando o motor. "Kenworth T800. Bela máquina. Qual é o problema? Se eu soubesse, já teria consertado", disse. E não consegui esconder a frustração na minha voz. 15 mecânicos especializados tentaram antes de mim, todos falharam. E eu nem sequer sou especializado. Sou apenas um mecânico comum que aprendeu com seu avô. O senhor olhou para minha caixa de ferramentas no chão. Aquela caixa vermelha enferrujada, cheia de ferramentas gastas pelo tempo. "Essas ferramentas têm história", disse. "Eram do meu avô. Seu Pedro foi mecânico a vida toda. E ele te ensinou bem." Senti um nó na garganta. Ele me ensinou que ser mecânico não é só consertar carros. É sobre honestidade, sobre fazer o trabalho bem feito, sobre olhar as pessoas nos olhos e saber que você não enganou ninguém. O senhor sorriu. "Seu avô era um homem sábio." "Era", disse. "Mas sabedoria não coloca comida na mesa. Tenho 2 filhos em casa, uma esposa que está se matando de trabalhar e devo 3 meses de aluguel. Se eu não consertar este caminhão em..." Olhei meu relógio. 4 horas e 20 minutos. "Vamos ser despejados. E não faço a menor ideia do que há de errado com este motor." Minha voz falhou no final. Ali estava eu, abrindo meu coração para um completo estranho. Um senhor da limpeza que provavelmente não se importava com meus problemas. Mas ele não foi embora. Em vez disso,
Sentou em um banquinho próximo e ficou me observando trabalhar. Posso te fazer uma pergunta? Disse depois de alguns minutos. Claro. Por que você está desempregado? Parece saber o que está fazendo. Parei o que estava fazendo e olhei para ele. Não sei porquê, mas algo naquele senhor me fez confiar. Talvez fosse a solidão, talvez fosse o desespero, ou talvez fosse apenas a necessidade de falar com alguém que não me julgasse. Fui demitido porque me recusei a enganar clientes, disse. Meu antigo chefe vendia peças falsificadas, como se fossem originais, peças que podiam causar acidentes, machucar pessoas, e ele queria que eu colocasse essas peças no carro de uma senhora idosa que tinha juntado dinheiro durante meses. Não pude, não consegui fazer isso, e ele te demitiu por isso. Sim, e ainda por cima destruiu minha reputação. Ninguém me dá emprego agora. O senhor ficou em silêncio por um longo tempo, apenas me observando. Voltei ao trabalho. Revisando o sistema de combustível, testei a bomba, funcionando. Testei injetores, todos limpos. Revisei os filtros, novos. 14h45. 3h30 restantes. Meu desespero começou a crescer. Estava revisando tudo, absolutamente tudo, e não encontrava nada errado. Como era possível? Como 15 mecânicos especializados falharam? O que estava me faltando? Às vezes, disse o senhor de repente, o problema não está onde esperamos que esteja. Olhei para ele. O que quer dizer? Você está procurando um problema mecânico, um motor que não liga. Você pensa, problema no combustível, no sistema elétrico, na ignição. É o óbvio, não é? Sim. E se o problema não for nenhum desses? E se for algo que os outros mecânicos nem pensaram em revisar porque estavam muito focados no óbvio? Meu cérebro começou a trabalhar. Ele tinha razão. Eu estava fazendo exatamente o que os outros provavelmente fizeram, seguindo o manual, revisando o padrão. Mas, se 15 pessoas já tinham feito isso e falhado, o sistema eletrônico, disse de repente. A computadora de bordo. O senhor sorriu. Agora você está pensando. Corre até o painel do caminhão. Caminhões modernos como aquele tinham computadores complexos que controlavam tudo. E se houvesse algo lá, algum bloqueio, alguma programação incorreta, mas eu não tinha equipamento para diagnosticar sistemas eletrônicos avançados. Não tinha um scanner profissional, não tinha acesso aos softwares especializados. Tudo o que tinha eram as ferramentas velhas do meu avô. Meu coração afundou de novo. Não tenho como revisar isso, disse frustrado. Precisaria de equipamento que custa dezenas de milhares de reais. Equipamento que nunca vou ter. Você tem algo melhor, disse o senhor. O quê? Experiência. Intuição, a sabedoria que seu avô te passou. Ele se levantou e caminhou até o caminhão. Me conte uma coisa, quando seu avô consertava um carro e não tinha a ferramenta certa, o que ele fazia? Pensei por um momento. Improvisava, criava soluções. Dizia que um bom mecânico não era aquele que tinha todas as ferramentas, mas aquele que sabia usar o que tinha. Então use o que você tem. 16 horas. 2h15. Meu coração batia descontrolado. O tempo estava acabando. Tavares tinha passado por ali 3 vezes nas últimas horas, sempre com aquele sorriso de zombaria, sempre fazendo comentários sobre como eu estava perdendo tempo. Olhei para o painel do caminhão, o sistema eletrônico, e então tive uma ideia. Não podia acessar o computador com equipamento profissional, mas talvez pudesse fazê-lo de forma manual. Abri o painel expondo a fiação. Comecei a rastrear cada fio, cada conexão, procurando algo fora do lugar. Era um trabalho minucioso, lento, que exigia total concentração. E então vi. Havia um pequeno dispositivo conectado ao sistema eletrônico, um aparelho do tamanho de uma caixa de fósforos escondido entre os cabos, quase invisível. Peguei cuidadosamente e examinei. Tinha luzes piscando, indicadores digitais. Parecia algum tipo de dispositivo de rastreamento ou controle remoto. O que é isso? Perguntei em voz alta. O senhor se aproximou e olhou. Seus olhos brilharam com algo que não consegui identificar. Interessante. Foi tudo o que disse. Tentei tirar o dispositivo, mas estava firmemente conectado. Se simplesmente arrancasse, poderia danificar todo o sistema elétrico. Tinha que ser cuidadoso, muito cuidadoso. Comecei a desconectar fio por fio, usando o alicate mais delicado da caixa do meu avô. Minhas mãos suavam. Uma gota de suor escorreu pela minha testa e caiu no meu braço. Respirei fundo, tentando manter as mãos firmes. Cuidado, disse o senhor. Um movimento errado e você pode fritar tudo. Eu sei, respondi, e minha voz saiu tensa, fio por fio,
conexão por conexão. Levei 20 minutos para remover completamente aquele dispositivo. Quando finalmente o segurei nas mãos, examinei com mais atenção. Tinha uma etiqueta pequena: protótipo, sistema de segurança avançado, não remover, protótipo, um sistema experimental. Este dispositivo está impedindo que o motor funcione, disse. É um sistema de segurança, mas está defeituoso. Por isso o motor liga, mas morre imediatamente. Olhei para o relógio. 16h40. 1h35. Tinha duas opções: simplesmente jogar aquele dispositivo fora e tentar ligar o motor ou tentar consertá-lo. A opção fácil seria jogá-lo fora, mas algo em mim, algo que meu avô me ensinou, dizia que não era o caminho certo. Isto é propriedade de alguém, disse ao Senhor. É um protótipo caro. Se eu apenas tirar e jogar fora, estarei destruindo algo valioso. Isso não é honesto. O Senhor me olhou com uma intensidade que não tinha antes. Mesmo que consertá-lo leve mais tempo? Mesmo que talvez você não termine a tempo? Olhei para o dispositivo, depois para o relógio, depois para as ferramentas do meu avô. Meu avô me ensinou que fazer o certo é mais importante do que fazer as coisas rápido. Disse: se eu for falhar, que seja fazendo as coisas da maneira correta. Coloquei o dispositivo na bancada de trabalho e comecei a desmontá-lo. Era complexo, cheio de circuitos minúsculos, chips, componentes que mal reconhecia. Mas o princípio era o mesmo de qualquer sistema eletrônico: conexões, correntes, sinais. Encontrei o problema: uma solda fria em um dos chips principais. O chip estava se desconectando, enviando sinais errados ao computador do caminhão. Era um defeito de fabricação, algo que ocorreu quando montaram o protótipo. Com um ferro de solda velho que tinha na caixa do meu avô, consertei a solda. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de concentração pura. Quando terminei, remontei o dispositivo cuidadosamente. 17h30, 45 minutos. Voltei ao caminhão e reconectei o dispositivo. Agora consertado, cada fio no lugar, cada conexão firme. Fechei o painel, olhei para o motor pela última vez. Vamos lá, sussurrei como se falasse com o próprio caminhão. Você e eu vamos mostrar a eles. Entrei na cabine. A chave estava na ignição. Minha mão tremeu quando a segurei. Fechei os olhos e pensei em Marina, em Pedro, em Sofia, em todos os nãos que ouvi nos últimos 4 meses, em todas as humilhações, em todas as noites sem dormir. Girei a chave. O motor rugiu. Não aquele som fraco e moribundo, mas um rugido forte, potente, constante. O Kenworth estava vivo, funcionando perfeitamente. Meu coração quase saltou pela boca. Com as mãos tremendo, pisei no acelerador. O motor respondeu imediatamente, com força, sem hesitar. Eu tinha conseguido. Desci da cabine e minhas pernas fraquejaram. Tive que me apoiar no caminhão porque achei que ia cair. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto e nem tentei contê-las. Chorei ali mesmo, de pé, ao lado daquele motor rugindo. O senhor estava sorrindo. Você conseguiu, disse suavemente. Eu consegui, repeti incrédulo. Foi quando ouvi palmas lentas, sarcásticas. Tavares se aproximava com aquele sorriso cínico que eu já conhecia bem. Ora, disse. Parece que o mecânico de bairro surpreendeu. Mas agora me diga, você tinha autorização para desmontar o painel? Para mexer no sistema eletrônico? Porque se você danificou algo, vai ter que pagar. Meu coração congelou. Ele ia encontrar um jeito de me ferrar de qualquer forma. Foi quando o senhor da limpeza deu um passo à frente, e o que aconteceu a seguir mudou tudo. Tavares, disse o senhor, e sua voz tinha uma autoridade que não estava lá antes. Acho melhor você medir suas palavras. Tavares olhou para o senhor com irritação. Seu Arthur, com todo respeito, eu estou administrando isso. Espera, seu Arthur. Meu cérebro parou por um segundo. Aquele senhor tinha um nome? E Tavares o tratou com respeito. Administrando? O senhor, seu Arthur, disse. E agora sua postura era completamente diferente. Não parecia mais um humilde senhor da limpeza. Parecia importante. Me diga, Tavares, quantos dos seus 15 mecânicos especializados pensaram em revisar o dispositivo eletrônico experimental que eu instalei de propósito? Meu mundo parou. Ele o instalou de propósito? Nenhum, senhor, respondeu Tavares, e agora sua voz era submissa. E quantos deles tiveram a integridade de não simplesmente remover o dispositivo e jogá-lo fora, de tentar consertá-lo,
mesmo sabendo que o tempo estava acabando? Tavares não respondeu. Apenas olhou para o chão. Minha cabeça girava. Aquele não era um senhor da limpeza. E aquele teste não era o que eu achava que era. Seu Arthur se virou para mim. Seus olhos, que pareciam gentis quando conversávamos, agora tinham uma intensidade que me fazia sentir exposto, analisado. Lucas, disse, e ouvir meu nome de sua boca me confundiu ainda mais. Sabe quem eu sou? Não, senhor, respondi, e minha voz saiu fraca. Meu nome é Arthur Mendes. Sou dono da Transportes Mendes, a maior empresa de logística e transporte do país. Tenho uma frota de 200 caminhões. E esse Kenworth que você acabou de consertar é meu. Meu caminhão pessoal. Senti minhas pernas tremerem. Arthur Mendes. Eu já tinha ouvido esse nome. Todo o Brasil tinha ouvido. Era um dos empresários mais ricos e influentes do país. E eu acabei de contar minha vida pensando que ele era um senhor da limpeza. Eu não sabia, gaguejei. Sei que não sabia. Esse era o ponto. Ele caminhou até o Kenworth e acariciou o capô com carinho. Há 3 meses decidi que precisava me expandir. Quero abrir oficinas próprias para manter minha frota. Mas não queria apenas bons mecânicos. Queria mecânicos extraordinários. Mais do que isso, queria homens de caráter. Olhou para Tavares com desprezo. Pedi a Tavares que encontrasse candidatos. Ele trouxe 15 mecânicos com certificações internacionais, experiência em empresas europeias, currículos impressionantes. Todos falharam no meu teste. O dispositivo, disse começando a entender. Exato. Instalei um dispositivo experimental com um defeito de propósito. Um defeito simples para quem realmente entende de mecânica e eletrônica. Mas não se tratava apenas de consertar. Tratava-se de como consertar. Ele pegou o dispositivo da bancada de trabalho onde eu o tinha deixado. 13 dos 15 mecânicos simplesmente removeram isto e jogaram no lixo. Disseram que estava interferindo com o sistema e que era mais seguro tirá-lo. 2 tentaram consertá-lo, mas desistiram quando viram que levaria tempo. Me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Você foi o primeiro que não só o reparou, mas se certificou de preservar o equipamento mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe o emprego. Por quê? Minha garganta estava seca. Porque era o certo a fazer. Aquele dispositivo era valioso, era propriedade de alguém. Eu não tinha o direito de destruí-lo só porque era mais conveniente para mim. Seu Arthur sorriu. Seu avô te ensinou bem. As lágrimas começaram a cair de novo. Não conseguia processar tudo aquilo. Era demais. Rápido demais. Lucas, você está empregado, mas não aqui. Não como mecânico comum. Fez uma pausa. Eu te quero como diretor de manutenção de toda a minha empresa, responsável por treinar equipes, estabelecer padrões, gerenciar todas as oficinas que vou abrir. Salário inicial de R$85 mil por mês, com bônus e benefícios completos para você e sua família. Meu mundo girou. R$85 mil? Eu ganhava 18 mil no meu antigo emprego. Isso era impossível. Eu não tenho certificações. Consegui dizer. Não tenho diploma universitário. Você tem algo que nenhuma universidade pode ensinar. Integridade. E você tem conhecimento real, prático, que aprendeu fazendo, não lendo em livros. Colocou a mão no meu ombro. Certificados eu posso pagar para você tirar. Diplomas você pode conseguir enquanto trabalha. Mas caráter, honestidade, isso não se compra. Isso não se ensina. E isso eu vi em você hoje. Minhas pernas cederam. Literalmente cederam. Caí de joelhos ali no chão frio da oficina e chorei. Chorei como não chorava desde que meu avô morreu. Chorei todo o desespero dos últimos 4 meses. Toda a humilhação, todo o medo, toda a vergonha. E chorei de alívio, de gratidão, de completa e absoluta incredulidade. Seu Arthur se ajoelhou ao meu lado e me abraçou como um pai abraçaria um filho. Respire, Lucas, respire. Meus filhos. Consegui dizer entre soluços. Meus filhos vão comer. Minha esposa não vai ter que se matar trabalhando. Não vamos ser despejados. Eu sei. Disse suavemente. Eu sei. Quando finalmente consegui me levantar, Tavares ainda estava lá, agora com o rosto vermelho de raiva e vergonha. Seu Arthur se virou para ele. Tavares, você está demitido. Efeito imediato. O quê? Explodiu Tavares. Por quê? Eu trouxe os melhores candidatos? Você trouxe mecânicos tecnicamente qualificados.
cortou seu Arthur. Mas tratou este homem com desprezo desde o momento em que ele entrou aqui. Você se encarregou de humilhá-lo na frente de todos, criou um ambiente de crueldade em vez de profissionalismo. E mais, nos últimos 3 meses recebi 7 reclamações de clientes sobre cobranças indevidas e orçamentos inflados. Acha que eu não sei o que acontece na minha própria oficina? Tavares empalideceu. Senhor, eu posso explicar. Não precisa. Pegue suas coisas e vá embora. Agora, ver Tavares sair dali humilhado, com todos os mecânicos observando em silêncio, me deu uma sensação estranha. Não era satisfação, não era vingança. Era apenas justiça. Justiça simples. Seu Arthur se virou para os outros mecânicos que observavam tudo. Lucas Fernandes é o novo diretor de manutenção. Algum problema com isso? Silêncio. Então, um dos mecânicos mais velhos começou a aplaudir, e os outros o seguiram. Não eram aplausos sarcásticos. Eram genuínos. Eles tinham visto o que fiz. Tinham visto a integridade que mostrei. Agora, disse seu Arthur, você vai para casa. Vai abraçar sua esposa e seus filhos. Vai jantar com eles. Amanhã de manhã às 9 horas, você volta aqui para falarmos sobre detalhes do contrato, benefícios e para começar seu treinamento gerencial. Mas hoje você apenas celebra com sua família. Estendeu a mão. Olhei para aquela mão. A mão de um milionário, de um homem que acabava de mudar minha vida inteira. E a apertei. Obrigado. Foi tudo o que consegui dizer. Obrigado. Obrigado, obrigado. Não me agradeça. Você mereceu isto. Cada parte disto. Sorriu. Seu avô estaria orgulhoso. E foi essa frase que me quebrou de novo. Meu avô? Seu Pedro. Olhei para a caixa de ferramentas vermelha no chão. Aquelas ferramentas velhas e gastas que tinham sido minha única companhia nos últimos 4 meses. Ele estaria, disse limpando as lágrimas. Estaria muito orgulhoso. Saí daquela oficina às 18h30, com um contrato provisório assinado na minha mão e um adiantamento de R$20 mil que seu Arthur insistiu em me dar, para resolver suas emergências hoje mesmo. Disse, aluguel, comida, o que precisar. Amanhã acertamos o resto. R$20 mil na minha mão. Dinheiro real, suficiente para pagar os 3 meses de aluguel atrasado e ainda sobrava para comida. E assim começa não só uma nova história profissional, mas uma verdadeira transformação de vida. Hoje, 1 ano depois daquele dia que mudou tudo, já são 5 oficinas abertas, mais de 50 famílias sustentadas com dignidade e um programa de aprendizes que dá oportunidade a jovens como eu era. Cada vez que olho para a caixa de ferramentas do meu avô, lembro que fazer o certo sempre vale a pena, mesmo quando parece impossível. Se você acredita em segundas chances, deixe seu like, comente "Eu acredito", inscreva-se e ative o sininho, compartilhe com quem precisa desta mensagem. Sua história de superação pode ser a próxima. Conte nos comentários.